Oi, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você tá vendo esse vídeo, mas é um prazer enorme te ter por aqui. A gente vai falar hoje sobre um tema muito caro, que é a raça, racismo, etnia, debater um pouco de conceito e um pouco mais aprofundar sobre a nossa história, sobre como isso traz consequências, né? Isso tem efeitos até os dias atuais. Então a gente vai começar. Eu trouxe aqui como base da nossa aula o Kabengele Munanga, que ele é um antropólogo, ele é do Congo, ele já é naturalizado brasileiro, mas porque ele veio aqui terminar o seu doutorado na USP São Paulo. Hoje em dia é docente da USP São Paulo e ele traz uma reflexão muito importante sobre as dificuldades da identificação de raça. Então, acho que foi muito importante para esse debate. Como sempre, eu deixo os materiais disponíveis para vocês. É só me mandar um direct no Instagram, leticia.advogadasp, ou me mandar um e-mail que também tá aqui embaixo, ou também nos comentários, fica à vontade, é um bate-papo livre aqui. Eu sempre falo que a intenção desse canal é apenas uma: transmitir conhecimento. Se eu atingir o meu objetivo de transmitir um pouco de conhecimento para os senhores, já estou satisfeita. Então a gente começa agora falando um pouco sobre raça. Aqui a gente traz mais o conceito do Kabengele, mas também trazemos outras literaturas. Quando a gente fala de raça, a gente tem que pensar um pouco na origem dessa palavra. Ela vem do latim, do italiano razza, acredito que é assim que se pronuncia, porque ainda não sou fluente em italiano. E diz respeito à categoria, espécie, né? Nesse primeiro momento, a raça foi utilizada para tratar de zoologia, de botânica. Num primeiro momento, nesse inicial, né, sobre a definição de raça, realmente foi utilizada para falar sobre espécies de planta. Esse era o objetivo da classificação de raça. Aí, num segundo momento, já no século XVI, século XVII, a gente tem o absolutismo na França, né? E lá, quando há esse absolutismo na França, a raça é utilizada com o fim de já gerar uma hierarquia, porque os nobres utilizavam o conceito de raça para se diferenciar dos plebeus plebeus. E aí, quando acontecia isso, eles utilizavam esse conceito para falar que eles eram puros de sangue. Havia pureza, sangue azul. Por isso que havia essa diferenciação, já começando o conceito de hierarquização de raça. E aí, já no século XVIII, os séculos das luzes, o iluminismo veio à tona, né? A racionalidade humana, ela vem à tona. Nesse momento, a raça é utilizada mais para o que a gente, depois de muito tempo, foi utilizado na biologia, para o que seria para diferenciar as espécies humanas. Nesse momento, um pouquinho mais para frente, houve a classificação da raça humana em raça branca, preta, parda, utilizando mais a questão da cor realmente para classificar os seres humanos. Posteriormente, né, a biologia entendeu que esse conceito de raça entre os seres humanos não é um conceito operante, né? Porque o que acontece é que os seres humanos, em relação a diferença genética é muito pouca, mesmo que a gente tenha diferenças genéticas em relação à quantidade de melanina, esse tipo de coisa, eu falo pouco sobre isso porque eu tenho pouco conhecimento realmente de biologia ou medicina, né? Mas o que os biólogos descobriram naquela época foi que o ser humano, independente da cor, de outras questões que são modificadas, a diversidade é tão pequena que não poderíamos ser distinguidos entre as raças. O correto é uma raça só, raça humana. Porém,
isso não era o que agradava o pessoal do século XIX, né? Porque o pessoal do século XIX, eles queriam alguma maneira de que pudesse acontecer essa hierarquia, né? E quando eu falo pessoal do século XIX, foi porque foi quando começou a surgir pseudociências para que fosse estudado um modo de comprovar que havia sim raças superiores umas às outras. E aí, nesse primeiro momento, surgiu uma pseudociência que se chama raciologia. Essa raciologia, o Kabengele, ele trata muito bem sobre ela e ele fala que é uma pseudociência, como eu disse, que tem a intenção de descobrir diferenças entre as raças que tornem umas superiores às outras. É nesse momento que surge aquela ideia de que o branco é o homem forte, capaz e trabalhador, e já o preto é o preguiçoso, o antidominação, impassível. Então, surge nessa época uma tentativa de já colocar em uma hierarquia entre as raças. E também é nessa época, no século XIX, que surgem outras pseudociências para que seja comprovado isso, dando até início aos ensejos nazistas ali, de uma raça superior, uma raça ariana. Mas voltando aqui para os conceitos, a gente tem o conceito de etnia. O conceito de etnia, ele diverge do conceito de raça, porque ele é um conceito que está mais ligado a múltiplos fatores, sendo eles não só a cor, não só a identificação da pessoa, mas a cultura, o território, a língua, são fatores diversos que fazem as pessoas terem uma mesma etnia. E o autor fala o que sobre a criação de raças? A criação de raça não é o problema inicial. Assim, a tentativa da pesquisa, da ciência, tentar descobrir se essas diferenças entre as espécies configuram raças, etc., não é o problema. Até porque a gente tem algumas espécies que realmente são diferentes em raças, né? Como, por exemplo, cachorro ou gato mesmo. Então, o problema não surge aí. O problema surge a partir do momento em que há a tentativa de comprovar que uma raça é superior à outra. É daí que surgem as pseudociências. Uma pseudociência que aconteceu nessa época, por volta do século XIX, foi a frenologia. Essa pseudociência, ela utilizava formato de crânio para falar que uma pessoa estava mais tendenciosa ao trabalho ou que era uma pessoa mais preguiçosa. E eles utilizavam muito o crânio, o formato do crânio dos africanos para falar que os africanos eram seres impassíveis, preguiçosos, que eles deveriam ser forçados ao trabalho. Então isso dá um embasamento muito grande, mesmo se tratando de uma pseudociência, é uma pseudociência que atende aos anseios de uma elite branca. Então, nesse mesmo momento surge aquele conceito de eugenia, de que o darwinismo social também, de que uma raça é superior à outra e que a seleção natural selecionou uma raça de modo que ela é superior à outra. Eugenia seria o mesmo modo. Eugenia, no termo, ela fala sobre nascido bem, nascido bom. Então, essa eugenia foi muito utilizada no período do nazismo para matar pessoas que tinham nascido de raças diferentes dos arianos, que seria a raça superior, a raça ariana. E aí, nesse momento, a gente entra no conceito de racismo. Qual é o conceito de racismo? Hoje em dia, o nosso conceito de racismo, ele já é uma expressão política muito forte, né? Muito pesada. Há muita discussão sobre isso. Hoje em dia, a gente tem mais conhecimento divagado sobre esse assunto, né? Não significa que as pessoas são menos racistas, né? Significa que o racismo se adequou à época, no sentido de que hoje em dia as pessoas utilizam diferentes
modos, como por exemplo orientação sexual, para serem racistas, para falarem que são superiores umas às outras. Então, voltando ao conceito, o conceito é que racismo é quando a gente subjuga uma raça pensando que a raça nossa é superior, ou acreditar ou ter atitudes que nos levam a acreditar que aquela raça é inferior à minha ou a qualquer outra. E o racismo serve para quê, né? Ele tem o intuito de quê? Tem o intuito de dominação, tem o intuito de hierarquização das raças, é muito ideológico, né? Não tem comprovação científica, é ideológico. E aí a gente começa no contexto histórico, né? Como que a gente chegou hoje em dia num país de tanta desigualdade racial? Não é só o Brasil não é o único barroco, o inovador na questão do racismo, porém, porque outros países também, com históricos escravagistas, também sentem, né, essa desigualdade racial até hoje, essa discriminação racial até os dias atuais. Mas o que a gente precisa estudar do conceito, o contexto histórico, principalmente falando do período de escravidão no Brasil, para a gente entender por que essas pessoas foram tão subjugadas. Eles utilizavam esses conceitos de hierarquia racial para falar que a raça negra era inferior e de que a raça negra era um povo preguiçoso e que eles não eram objeto. A religião também, todas as estruturas da sociedade, né, tanto a família, quanto a religião, quanto a política, essas instituições foram todas utilizadas para dar aval ao racismo e à escravidão, no sentido de que a política fez leis com que realmente fosse permitido a instauração da escravidão e, posteriormente, leis ineficazes para acabar com a escravidão. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. No mesmo modo, as famílias tinham as necessidades atendidas no sentido de a gente está fazendo pela nossa família. No mesmo modo, o pensamento é da religião, como se o preto fosse desalmado, o preto não tivesse salvação. A única salvação do preto seria um branco, que poderia fazer uma miscigenação, e a gente vai falar mais sobre esse branqueamento do Brasil. E aí, falando propriamente do período de escravidão, o período de escravidão ele durou mais de 300 anos, 350 e poucos anos no Brasil. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão em 1888. E durante o período de escravidão, que foi 356 anos, se representa o dobro do período que a gente está em abolição. Ou seja, de que foi abolida a escravidão. Ou seja, foi ontem na história. Eu tenho 28 anos. Meu avô tem 90 anos. O avô do meu avô, meu tataravô, ele foi escravizado. Ou seja, isso é ontem na história. E aí, o que a gente precisa falar? O período de abolição, ele aconteceu há 130 anos, em média. Então, a gente ainda tem que lutar para que sejam quebrados as consciências que foram trazidas naquele período, de que o preto era um objeto, de que o preto não tinha alma, de que o preto era inferior. Então, nesse sentido, é por isso que o racismo está entranhado em toda a estrutura do país, em todas as estruturas institucionais, familiares, religiosas. Há o racismo religioso, que é o racismo contra as religiões de matriz africana. A gente fala hoje em dia, os pesquisadores falam hoje em dia de uma religião de afro-brasileiros, né? Porque por conta do sincretismo religioso, que foi uma coisa que os escravizados foram forçados a fazer, porque quando eles tinham quando era o período da escravidão, eles não poderiam manifestar qualquer ato ou qualquer ação que de fato
relembrasse as suas origens. Tanto que os negros foram separados pelas línguas para que não houvesse a comunicação e assim não houvesse revoluções. Os pretos foram separados no sentido de não é possível você manifestar sua religião. É aí que nasce o sincretismo religioso, onde o nome de um orixá de matriz africana, seja da Umbanda, do Candomblé, era colocado o nome de um santo católico, por exemplo, o São Jorge ou Ogum, para que eles pudessem adorar a sua imagem, falando para os brancos que eram a imagem de católicas. E aí, falando sobre as leis daquela época que tendiam à abolição, eram as leis primeiro surgiu a lei do tráfico negreiro, né? De proibição do tráfico negreiro, que mesmo com a lei continuou acontecendo durante um período. E já haviam acontecido mais de 9.000 viagens de navio negreiro, trazendo mais de 5 milhões de negros africanos para o Brasil. E depois disso a gente teve a lei do ventre livre, que os filhos dos escravizados já nasciam livres, só que eles tinham que ser entregues ao Estado. E os senhores de engenho que entregassem os bebês ao Estado ganhavam uma indenização, até para estimular essa entrega, né? Só que o que acontece é que, quando eles não eram entregues ao Estado, eles continuavam escravos dos senhores de engenho até os 21 anos. Então, durante todo o período que vigiu a lei do ventre livre, que não foi pouco tempo, essa lei por essa lei só foram entregues 113 bebês. Ou seja, não funcionou, foi uma lei ineficaz, porque 113 de milhões ou de milhares de crianças que nasceram naquele período. E depois a gente teve a lei do sexagenário. A lei do sexagenário falava que os escravos com mais de 60 anos já eram livres. Só que era uma lei perversa, porque eles sabiam que os escravos não conseguiam chegar aos 60 anos. A maioria não conseguia chegar. E quando chegava já muito debilitado, ou chegava sem nenhum apoio. Porque você está livre agora com 60 anos. E você vai fazer o quê? Você não tem moradia, você não tem renda, você não tem família. Foram apagados todos as suas origens. Então, era uma lei para inglês ver. É realmente daí que surge o termo, né? Porque lá na Europa já havia uma pressão para esse movimento abolicionista. Essa pressão que chegou muito pouco no Brasil, porque a gente fazia essas leis realmente só para inglês ver e, de fato, não acontecia nada disso. Posteriormente, né? A gente teve a abolição em 1888 com a assinatura da Lei Áurea, e essa assinatura ela foi simbólica por um lado, mas também por outro, a gente coloca a princesa Isabel como redentora, sem realmente pensar de que essa abolição ela não surgiu por um ato simples e único da princesa Isabel. Não, ele surgiu de muita resistência negra. Muitos negros foram mortos e tiveram até seus tendões de Aquiles cortados para que não pudessem fugir. Os negros que eram pegos nos quilombos, eles eram mortos até para servir de exemplo para os outros, e os outros que eram pegos em tentativas de fuga sofriam torturas, esfregavam pimenta em seus machucados nas costas, havia chicoteado, tudo que a gente sabe da história de tortura contra um povo. Então, o que a gente tem a abolição, ela aconteceu de diversos fatores, mas muito mais pela resistência negra. O povo negro nunca se entregou de fato, mas era difícil, porque o que você vai fazer? Eles estão armados, quanto mais resistência, mais armados eles estavam. E aí, após o processo de abolição, o que a gente teve foi a marginalização dos ex-escravizados. Porque eles não tinham apoio, eles não tinham moradia, não tinham nada. Eles foram pra rua, literalmente.
E aí, chegando na rua, a comunidade branca quis higienizar a cidade, porque não era legal ver preto na rua, né? Nos centros das cidades, você viver com preto, sendo que até ontem ele era seu escravo, para eles era um absurdo, né? Então, eles criaram a lei de vadiagem muito para punir essas pessoas que estavam na rua e também para prender, né? Porque presos eles não estavam na rua. E aí começou um movimento dos negros irem aos cortiços que ficaram famosíssimos, haviam cortiços enormes. Havia sim a questão do sanitária, né? Havia sim a questão por ser muito pequeno o local com muitas pessoas, né? E casarões umas próximas das outras. Havia, por exemplo, episódios em que pegou fogo e morreu milhares de pessoas por conta disso. Entretanto, quando houve essa lei para demolir os cortiços, essa lei ela atendia também aos anseios da elite brasileira. Porque a elite brasileira não queria os ex-escravizados nos centros, né? E os cortiços muitas vezes ficavam no centro das cidades. Por exemplo, um cortiço que foi muito famoso em São Paulo é o cortiço que fica no bairro da Bexiga. E é um bairro que ele foi por muito tempo considerado um bairro negro até a imigração, né? Porque agora o que a gente tem lá tem ainda presença negra muito importante, porém o que a gente tem é muito imigrante europeu também lá. E aí, após a demolição dos cortiços com a desculpa da proteção sanitária, de que seria perigoso para as pessoas e de que poderia disseminar doenças com muita facilidade, novamente os negros ex-escravizados ficaram sem moradia, foram para a rua. E aí, o que aconteceu? Não sobrou lugar para eles estarem. Então, eles foram para a periferia, buscar na periferia, nas regiões mais afastadas, nos morros, um local para morar. E aí, nesse mesmo momento, aconteceu a Guerra de Canudos, que muitos dos soldados que lutaram lá foram ex-escravizados, até porque eles não tinham moradia, e foi prometido aos soldados uma moradia após a Guerra de Canudos. Só que essa promessa nunca foi cumprida. Então, no morro de Canudos, principalmente na região de Canudos, acontecia muito além dos ex-escravizados, terem ex-soldados da Guerra de Canudos. E por que nasceu o termo favela, né? A gente tá falando aqui do processo de favelização no Brasil. Nasceu o termo favela porque naquela região dos morros de Canudos havia uma presença muito grande de uma árvore que se chamava favela ou faveleira. E aí apelidou-se de favela as construções feitas de modo muito precário para a moradia dessas pessoas. Aí agora a gente começa a falar sobre o processo de branqueamento no Brasil. Isso não aconteceu do dia para a noite, isso aconteceu desde a vinda, né, dos europeus para cá. Num primeiro momento, esse estupro, né, essa miscigenação partiu do estupro contra as indígenas, e aí no segundo momento essa miscigenação foi contra os estupros contra as africanas, porque elas vieram após, né, e aí sofreram também esse estupro colonial. Ali já acontecia essa miscigenação vinda de muita violência. E aí, após a abolição, houve o incentivo e o patrocínio do governo brasileiro para que viessem para cá mais imigrantes brancos com a intenção europeus, com a intenção de branquear o país realmente. Esses imigrantes que chegavam aqui, eles tinham apoio estatal de trabalho, tinham apoio estatal financeiro, e o que aconteceu foi que esses imigrantes, eles tomaram os lugares dos trabalhos que seriam para os ex-escravizados tentar uma nova vida, né? Então, foi muito mais difícil para os ex-escravizados conseguirem trabalho, tendo em vista que a maioria já estava prometida aos imigrantes europeus.
E aí, né, dessa época, a gente tem uma tela muito importante de um pintor racista, eugenista, chamado Modesto Brucos, que foi pintado em 1895, a Redenção de Cã, que Cã, ele foi um personagem bíblico, filho de Noé, que sofreu uma maldição. E havia esse entendimento, principalmente depois da pintura dessa tela, que os negros seriam os descendentes de Cã, amaldiçoados, e que a salvação dos negros seria um branco, seria o branqueamento. Então, o que acontece? A gente tem essa tela que mostra uma mulher negra olhando para o seu neto e para sua filha e ao lado um branco. A mulher é negra, idosa, está agradecendo aos céus por seu filho, pelo seu neto branco. A sua filha, a gente consegue ver na tela que ela já é miscigenada e ao lado dela o branco salvador. E aí, o que aconteceu depois disso, né, foi o mito da democracia racial. Gilberto Freire, em 1933, ele escreveu a sua obra Casa Grande e Senzala, na qual ele falava que o Brasil é um país de igualdades raciais, democracia racial, porque por conta da miscigenação não havia preconceito racial no Brasil. E esse mito perdurou por muito tempo e foi um mito que deu embasamento para muitos racistas continuarem com a segregação, né? E aí, por volta das décadas de 50 e 60, a Unesco fez uma pesquisa, trouxe diversos pesquisadores para diferentes áreas do Brasil, diferentes estados do Brasil, como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, e para realmente atestar que havia essa democracia racial no Brasil. E aí, nenhum dos pesquisadores que trouxeram conseguiu realmente falar que existia, afirmar que existia uma democracia no Brasil. Pelo contrário, o que existia era diferença de oportunidades simplesmente pela cor da pele, racismo estrutural desde aquela época. E aí, Florestan Fernandes, ele cunhou o termo mito da democracia racial, que é que embasou-se, né, maior parte nessa pesquisa, que significa que é um mito, porque não há, apesar da miscigenação, não há uma democracia racial, há uma discriminação racial, que é latente até o dia de hoje, né? E aí, sobre a desigualdade racial no Brasil, eu trouxe dois dados. O primeiro do IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, que traz de que a diferença de renda entre pretos e brancos permaneceu a mesma em 25 anos. E no sentido do sociólogo Rafael Osório, que ele trouxe, utilizando os dados de 1976 a 2001, ele observou que a desigualdade ela ainda era muito latente e que não mudou, como a gente havia visto, ela não mudou nesses últimos 25 anos, e que políticas gerais não foram suficientes para reduzir as desigualdades raciais, né? E nesse estudo ele destaca que para esse tipo de coisa, para que seja efetiva a diminuição da desigualdade racial, são necessárias políticas específicas, políticas universais. Para isso, foram comprovadamente não eficazes. E aí, o que a gente tem em relação à violência porque a gente não consegue falar de discriminação racial sem falar da violência. E aí, o que a gente tem em relação à violência quando a gente trata da música dos Racionais MC, capítulo 4, versículo 3, que foi feita em 1990, no álbum Sobrevivendo ao Inferno, ele fala alguns índices. E aí, 22 anos depois, a BBC fez uma pesquisa e para verificar quantos desses índices citados na música são atuais, permaneceram os mesmos. E 3 dos 4 foram confirmados que, infelizmente, continuam os mesmos, exceto a raça em relação a raça não, exceto o índice em relação a universidades, porque
nesse período, entre a música e os dias atuais, houve a ação afirmativa de cotas, que fez com que realmente os negros conseguissem ingressar no ensino superior. Mas o índice que fala que a cada quatro pessoas mortas pela polícia, 3 são negras, esse índice, em 22 anos do lançamento da música, permanece o mesmo. A cada 4 horas, um negro morre violentamente. Segundo a pesquisa, é porque esse índice foi um pouco atípico, por conta que São Paulo estava passando realmente por um momento de muita... A cidade de São Paulo estava passando um momento de muita violência policial. Mas o que a gente tem é que o índice não melhorou muito, porque, segundo a pesquisa, os jovens negros têm 2,71% mais chance de morrer por homicídio do que homens brancos. Ou seja, só por você ser preto, você tem quase 3 vezes mais chance de morrer. Nas universidades, o percentual, conforme eu falei para os senhores, ele só aumentou por conta das cotas. E aí, a gente entra agora, também tocando nesse assunto das cotas, nos princípios da igualdade formal e material. Quando o princípio da igualdade formal, né, ela veio com a Revolução Francesa, né, final do século XVIII, que teve escrito na lei que todos os homens são iguais perante a lei. Entretanto, isso isso somente atinge a formalidade, até por isso que é igualdade formal, porque isso não se preocupa há uma intervenção mínima do Estado nesse momento e não há preocupação em relação às desigualdades sociais e econômicas, diferente da igualdade material que surgiu com a segunda geração de direitos humanos, que fala que e que foi marcada com constituições cidadãs, no sentido de Constituição do México, que já havia essa igualdade material em 1917, Constituição da Alemã Weimar, que é muito importante, acho que todo mundo já estudou sobre ela aqui, de 1919, e surge também o welfare state, né, o estado de bem-estar social. E aí, nesse momento, a gente tem a intervenção estatal para a diminuição de desigualdades sociais e econômicas. Agora, entrando de fato nas ações afirmativas, o que a gente tem de conceito, definição, é que as ações afirmativas são políticas destinadas aos grupos vulneráveis para reduzir possíveis desigualdades, desigualdade de raça, desigualdade de renda, porque essas desigualdades, elas minam as oportunidades. E nesse sentido, elas são essenciais para combater o preconceito, promover a inclusão. A gente precisa também pensar por que não há pessoas negras num lugar onde só há brancos. Por exemplo, dentro de uma sala de um mestrado de uma universidade. Por que a maioria é branca e há 2 ou 3 negros apenas? Será que os negros são tão incapazes assim em comparação aos brancos? Não, não são. Isso é simplesmente racismo, desigualdade social, simplesmente isso, não há outra justificativa sobre essa questão. E aí, o que a gente tem no contexto constitucional em relação às ações afirmativas, que a Constituição de 1988, 100 anos após a abolição, ela fala sobre na ordem econômica e na ordem social, os artigos 170 e 193, respectivamente, falam que o objetivo da ordem econômica é guiado pela justiça social, do mesmo modo que a ordem social é guiada pela justiça social, para que seja necessário identificar os grupos com maior vulnerabilidade para que eles sejam assistidos e que haja a promoção de políticas públicas que promovam igualdade e equidade dos cenários. Há 3 exemplos que eu gostaria de trazer aqui para os senhores de ações afirmativas. Primeira é a lei de... 2 exemplos. A lei de número 9.504 de 97, que instituiu as cotas
mínimas de gênero em candidaturas femininas, em candidaturas políticas, para incluir a comunidade feminina, né? Porque as mulheres, elas não tinham presença política, elas não tinham representação política, ainda são minoria. Assim como os negros ainda são minoria em todos os poderes, né? Seja executivo, legislativo ou judiciário. E a importante lei 11.096 de 2005, que é a lei que institui o ProUni, que é as bolsas para o pessoal de baixa renda, né? Os alunos de baixa renda. Essa lei foi objeto de uma ADI, a ADI 3.331, e o ministro Aires Brito validou, assim como os outros votos, né? Ele validou a constitucionalidade do ProUni, afirmando que as ações afirmativas, elas têm o objetivo de combater as desigualdades reais, né? Então, aqui falando já sobre o caráter das ações afirmativas, a gente tem que ela tem um caráter triplo, seja o caráter compensatório, para que seja compensado todas as injustiças cometidas contra os negros ao longo da história, né? Por exemplo, no período de escravidão. Tem o caráter distributivo, para que seja distribuídos as oportunidades de renda, oportunidades e renda para os grupos com menores oportunidades, que possuem menores oportunidades. E o caráter preventivo também, para evitar futuros conflitos, que hoje já são latentes, né? E aí, as ações afirmativas, elas se baseiam no princípio da isonomia, para que tratar igual os iguais na medida tratar os desiguais na medida de desigualdade, para que o tratamento de desigualdade ele é justificável para corrigir as desigualdades. E aí, falando das modalidades das ações afirmativas, não existe só cota. Cota é o primeiro ponto A, que cota não é esmola. Cota é um direito. E segundo, que cota ela é a mais difundida, mas ela não é a única modalidade de ação afirmativa. Sendo a cota uma das modalidades, os bônus, que são pontos adicionais em processos seletivos, né? Por exemplo, a Unicamp mesmo, ela promove uns pontos extras para os alunos de universidade de escola pública ou os alunos negros. Há preferência, né, que há, por exemplo, prioridade em caso de empate ou em caso de licitações públicas. Há uma preferência para as empresas que têm medidas de inclusão, cursos de pré-vestibulares, que são cursos voltados para as comunidades de baixa renda junto às comunidades negras. Há bolsas de programa de incentivo à comunidade negra para grupos específicos, né? E há também a indenização. A indenização a gente ainda não tem nenhum exemplo no Brasil, porém ela é muito discutida, também ela já foi muito discutida nos Estados Unidos, porque com a conferência de Durban, que a gente vai falar mais pra frente, ela foi meu Deus, calma. A escravidão foi considerada um crime contra a humanidade. E como um crime contra a humanidade, ele é imprescritível, ou seja, ainda há tempo de haver essa reparação e indenização. Eu vou falar de dois movimentos importantes também para a reivindicação de direitos da população negra. O primeiro movimento importante foi em 1995, que foi realizado em Brasília e marcou como uma das primeiras vezes que realmente o governo discutiu políticas para a inclusão racial. O discurso do Fernando Henrique Cardoso, que era presidente à época, ele fala do reconhecimento da discriminação e que há uma busca de propostas para soluções da desigualdade racial. E aí, posteriormente a isso, em 2001, houve a Conferência Mundial de Durban, que foi realizada em Durban, na África do Sul, e contou com membros do mundo inteiro. As propostas ali eram propostas de criação de inclusão das comunidades negras e
falava sobre racismo e xenofobia, né? Propostas de inclusão na educação, para que eles acessem melhor a saúde e para realmente na tentativa de igualdade, né? Os resultados foram que houve esse reconhecimento da escravidão como um crime contra a humanidade e as recomendações para as ações afirmativas. Essa conferência ela foi muito importante, entretanto, ela aconteceu num momento ruim, né? Então, ela estava sim sendo bem divulgada, entretanto, como ela aconteceu ali entre o dia 31 de agosto e 8 de setembro, não houve mais tanta mídia sobre ela por conta do que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, o ataque às Torres Gêmeas. Então, o foco passou para esse ataque terrorista, né? As legislações pós-Durban, a gente tem a legislação 10.639 de 2003, que obriga o ensino das histórias da África e cultura afro-brasileira na escola. Uma lei muito importante para a diretriz escolar, porque é realmente com informação que as pessoas combatem as desigualdades, né? Também houve o decreto 4.887 de 2003, que regulamentou a titulação das terras para os quilombolas. No mesmo sentido, teve a lei 12.711 de 2012, que foi a lei que realmente instituiu o sistema de cotas sobre a presidência da Dilma Rousseff. Quando a gente fala, né, sobre cotas, os argumentos contra são que é uma dificuldade de definir de quem é negro, então isso pode gerar alguma fraude e tal. Em relação a isso, as universidades têm cada vez mais utilizando requisitos para que sejam utilizadas cotas. Por exemplo, não só a autoafirmação, a autodeclaração como negro, como preto ou pardo, mas também fotos, avaliações fenotípicas, comissões de raça para identificação. Eles também argumentavam sobre a inconstitucionalidade, que isso desrespeitava a igualdade entre as pessoas, porque tratava desigualmente, mas essa desigualdade, ela é uma igualdade material que também está prevista na Constituição para que seja diminuída, combatida as desigualdades raciais. Eles também argumentavam que os mais efetivos seria políticas universais em vez de políticas específicas. O que a gente tem é o contrário. A gente tem estudos que mostram que políticas efetivas, quando a discriminação racial é tão latente, tão grande, elas não são efetivas, sendo necessário, de fato, políticas específicas. E também utilizavam o critério de meritocracia e excelência, né, de que não haveria meritocracia se uma pessoa entrasse com cota, ou que não haveria excelência por ter entrado com cota. Além de que isso causaria um possível ódio entre a raça, né, aumentando o ódio contra os negros e humilhando os negros por terem que se declarar negros, né? Esses são os argumentos, mas argumentos, né, pouco embasados realmente. Por exemplo, o argumento da excelência e da meritocracia foi o fato de que foram feitas pesquisas com os alunos cotistas e os ingressantes do sistema universal, e essa pesquisa demonstrou que, em geral, a diferença é de 3%, sendo que a maioria das vezes os cotistas haviam notas superiores ou iguais aos outros alunos. Então, isso demonstrou que a diferença não é significativa. São diferenças muito mais individuais do que realmente de ser cota ou não. Já falando sobre os argumentos favoráveis à instituição das cotas, dos sistemas afirmativos, né? A gente tem o princípio da igualdade material, que ele fala sobre que as cotas são realmente uma forma de combater a desigualdade racial. Há o reconhecimento da igualdade e da diversidade das pessoas, porque convivendo com indígenas, convivendo com pessoas negras, você entende a cultura que durante muitos anos, durante
décadas, séculos, foi apagada a cultura do negro e tudo que remetia à sua origem. E também a questão da efetivação dos direitos. É um direito à igualdade, eles estão há menos oportunidades para os negros em geral, então eles estão no direito deles de realmente ter o direito às mesmas oportunidades. O professor José Jorge de Carvalho, ele fala que as cotas são uma espécie de reparação pelo período da escravatura, né, no Brasil, e que também há um enriquecimento de saber com as presenças dos negros e índios na faculdade, porque isso pode diversificar o mundo acadêmico. E a UNB, né, que foi uma das primeiras a realmente instaurar o sistema de cotas, ela fala também isso, de que as cotas elas visam reparar as perdas históricas e reconhecer o racismo de fato. E aí, para finalizar, a gente fala sobre o privilégio da branquitude. Branquitude foi um termo cunhado para os pesquisadores brasileiros antirracistas para designar os privilégios da branquitude. O branquitude não é antônimo, não é contrário à negritude. Negritude é realmente reconhecimento da identidade negra. Branquitude, ao contrário disso, diz respeito às vantagens sociais, econômicas, culturais que as pessoas brancas desfrutam simplesmente por ser brancas. Essas vantagens vão desde ser bem tratado em uma loja, ser bem tratado em um restaurante, até realmente ter uma diferença salarial brutal só por ser branco, ou melhores oportunidades de emprego, melhores oportunidades de relações no trabalho, melhores oportunidades na escola, menos dificuldades de acesso aos sistemas de saúde. Então, a branquitude, ela é o conjunto de privilégios que foram construídos ao longo da história do Brasil e que são mantidos pelo silêncio dos brancos. Quando a gente fala em ser antirracista, a gente fala que as pessoas brancas estão cientes dos privilégios dela, porque se duas pessoas de baixa renda, uma branca e uma preta, as duas moram em uma periferia, numa comunidade. A branca, ela sai sabendo que o vizinho, ela está em privilégio em relação ao vizinho branco dela. Se os dois saem para procurar um emprego, ela sabe desse privilégio, sabe que ser branco é um privilégio para ela. Aí vai da escolha dela de romper esse silêncio, porque esse silêncio é racista. Ele perpetua um racismo. Então, os brancos, né, para combater esses privilégios da branquitude, eles têm que ter a voz ativa, perguntar, se questionar por que não há negros naquele espaço, por que há tratamento diferente entre pessoas, por que há esse racismo, como que eu posso combatê-lo? Ouvir uma piada racista e não rir. É falando, não entendi a graça. Não entendi a graça dessa piada racista. Tentar-se até mesmo em termos que levam um peso racista. E para finalizar a nossa exposição, indo para as considerações finais, eu trouxe uma reportagem que foi feita semana passada, saiu no Globo semana passada, saiu também na Folha de São Paulo, que é um estudo do INSPER, que mostra que os trabalhadores negros perdem 103 bilhões por mês devido à desigualdade racial. Isso por quê? Porque os homens recebem, em média, menos 61 bilhões e mulheres 41 bilhões a menos, simplesmente devido à desigualdade racial. Aqui foram levados em conta a renda e pouco levado em consideração a escolaridade, porque os que eles compararam foram pessoas com a mesma escolaridade, pessoas com as mesmas critérios com as mesmas aptidões para aquele cargo, simplesmente perderam a oportunidade ou ganham menos por serem negros.